Peguei a chave. O latão é um frio que fica. Aproximei. Entrou como se sempre tivesse pertencido ali. O miolo girou com o estalo educado. A porta cedeu num dedo. Eu dei mais 2. Abri um palmo. Chovia como quem varre uma rua vazia. Devagar, paciente, repetindo o mesmo gesto até que ninguém mais repare. Do lado de fora, a cidade respirava por rachaduras de luz nos postes. Do lado de dentro, a funerária São Jerônimo guardava o próprio hálito, frio e limpo demais, como a casa de alguém que não dorme. O vidro da recepção, grande e cansado, escorria um mapa de rios finíssimos. A cada gota, o reflexo do meu rosto mudava uma linha, como se o prédio tentasse me redesenhar. Meu nome é Elias, 37 anos. Ombros largos, mãos com cicatrizes que só se veem quando a água morna bate. Cortes finos de lâmina, arranhões de metal, uma queimadura pequena no dorso da esquerda, ganhada quando ainda aprendi que o secador térmico não perdoa a distração. Carrego canetas dentro do bolso do jaleco por hábito, mas uso pouco. Prefiro escrever as coisas na cabeça, como quem marca retas com o dedo no ar. Trago também um cortador de fios, que tem exatamente o peso que minha mão aprendeu a gostar. E um relógio de pulso que atrasa quase o mesmo tanto que o relógio da parede do preparo. 2 minutos. Não conserto nenhum dos dois. Às vezes é bom ter um tempo que não concorda com você. Ele impede que o mundo te arraste quando você ainda não terminou. O corredor da São Jerônimo é estreito. Piso de cimento queimado, paredes com aquela pintura antiga que lembra casca de ovo. A luz fria reflete nos cantos e faz sombras que parecem mais altas que as paredes. O elevador de carga, jaula velha de ferro, tem um hábito que só quem trabalha de noite conhece. Antes de subir, ele respira. Um suspiro de máquina, uma preparação de cabo e engrenagem. Como se o edifício pedisse licença a si mesmo. Eu entendo esse idioma. Cresci ouvindo telhados conversarem com o vento. Cadeiras evitarem ranger quando um idoso levanta. Chaves que sabem quem pode usá-las. No preparo, a bancada de inox fica no centro como uma ilha, com todas as coisas orbitando. A luminária articulada que às vezes decide zumbir. O carrinho de materiais com gavetas que não fecham de primeira. A pia que não gosta de pressa. O cheiro aqui é sempre uma mistura muito específica. Antisséptico, um resto de eucalipto, metal limpo, pano secando num gancho. Às vezes, e só às vezes, vem um perfume que não deveria existir. Flor de quintal, sabonete de lavabo, café antigo. O prédio guarda lembranças como quem guarda chaves. Por ordem, mas nunca todas no mesmo lugar. A prancheta me esperava. Ficha número 21.784. Amália Mendonça, 82 anos. Causa: insuficiência respiratória. Observações: rosário, medalha, não retirar o anel. No rodapé, em tinta azul, alguém escreveu com letra firme: solicito preparo por Elias. Meu nome ali não me fez maior, só mais em pé. Quem pediu? Não importava, o corpo chega antes da história. O relógio na parede marcava 21h58. 2 minutos atrasado. O ponteiro dos segundos que nunca se mexe parecia pensar em mexer. Não mexeu. A jaula do elevador respirou. Subiu. A grade raspou no trilho, abrindo os dentes de metal num barulho de quem come pedra. A maca deslizou, coberta por um lençol de hospital. Travei as rodas,
Encostei a mão na borda. Senti a vibração que só as rodas velhas carregam, como se tivessem percorrido ruas diferentes de nós. Puxei o lençol devagar. Sempre devagar. O rosto apareceu por partes, a testa estreita e lisa, o cabelo ralo, de um prata quase transparente, a sombra suave de sobrancelhas esquecidas, os lábios finos, uma linha de costura. A pele tinha aquele tom de porcelana antiga, que perdeu o brilho e sobrou dignidade. Na mão direita, um rosário pequeno, de contas escurecidas pelo suor de décadas. No anelar, um anel de ouro fino, como uma pedra que já não aspirava a luz. Parecia guardar a própria. Boa noite, Dona Amália. Eu disse, o volume que se usa quando uma casa dorme e você não quer acordá-la. Se eu pudesse te entregar o som que mora nesse lugar, eu te daria primeiro o ruído da água abrindo a torneira. Não é jorro, é renda. Fios finos que descem e quando tocam o aço mudam de nota. Depois te daria o clique da válvula da luminária. O deslocar de ar quando o braço articulado se posiciona. E por fim, aquele anônimo som de pano sendo estendido para secar. Um peso leve que se deita na barra. Com esses sons, a noite se apresenta. Lavei os braços até o cotovelo. A água morna ajuda as mãos a lembrar que são mãos. A espuma em volta dos pelos cria um céu de pequenas bolhas. E quando a luz pega de lado, é como se o metal guardasse estrelas minúsculas. Calço as luvas como quem veste o pensamento. Estico, alinho, encaixo cada dedo devagar, para que não sobrem sobras nem faltem faltas. Minha avó dizia que a pressa empurra a alma para fora do corpo. Aqui, eu prefiro mantê-la perto. Soltei o rosário de Dona Amália com cuidado. Os dedos descansaram 1 milímetro. O fio cedeu. É como tirar um anel que uma mão usa desde sempre. Você fala com a pele sem falar. Preparei um banho morno. 3 gotas de eucalipto, a temperatura que não assusta e não convida. A esponja toca primeiro os ombros, depois desce, clavícula, braços, mãos, externo, costelas, quadris, pernas. Olha, eu poderia dizer, peguei a esponja, passei o sabão, enxaguei, mas a verdade é outra. Quando a água corre, ela também observa. Ela encontra um caminho na pele, contorna os ossos como quem lê as linhas da mão. Se demora nas covinhas onde cabem lembranças. E o ralo, ao centro, aceita como quem guarda segredo. A espiral gira preguiçosa e quando a espuma desaparece, é como se o chão tivesse respirado. No momento em que o rosário se soltou, algo pequeno, e que nenhum olho preparado gosta de ver acontecer sem aviso, escorregou junto e bateu no inox com um som breve, metálico, como a nota única de uma caixinha de música aberta e imediatamente fechada. Uma chave. Latão. Pequena. Pesada demais para o tamanho. Gravado no corpo discreto e incisivo. SJ. São Jerônimo. Nome do prédio. Nome do santo que segura a caveira numa pintura velha no corredor de trás. Guardei a chave no copo de plástico perto da prancheta e voltei à água. Mas a água, que sempre volta ao seu lugar, demorou um pouco mais para ir embora. É nesses atrasos mínimos que mora a tensão. Quem me ensinou isso foi Drummond, o preparador que me treinou. Não o poeta, o homem. Alto, olhos de quem mede ruídos, dedos que sabiam a distância exata entre o necessário e o exagero. Ele me ensinou a medir silêncio com a mesma atenção que se mede um corte. A casa fala, dizia, mas não é com palavras. Ouve pela pele. Drummond morreu num domingo de sol, sentado à sombra, com o jornal por abrir. Desde então, quando a água demora, lembro da voz. Apaguei a bomba para preparar a fase seguinte. Quando o motor se cala, a sala cresce.
O vácuo que sobra do som parece ocupar o teto. Foi nesse vácuo que a chave, dentro do copo, vibrou. O plástico tremeu. Uma vibração finíssima, quase de inseto. O som veio pequeno, mas limpíssimo. Meus olhos, antes de pedirem licença, já tinham procurado o armário. Ele fica de frente para a bancada, encostado na parede, aço antigo pintado de cinza, sem cadeado, mas com um buraco de fechadura do tamanho exato desses segredos. Ninguém abre há anos. Ninguém precisa. A palavra precisar perde muito do sentido aqui dentro. Peguei a chave. O latão é um frio que fica. Aproximei. Entrou como se sempre tivesse pertencido ali. O miolo girou com um estalo educado. A porta cedeu num dedo. Eu dei mais 2. Abri um palmo. 3 prateleiras. A de cima guardava uma caixa de madeira com tampa de correr. Daquelas que têm um cheiro próprio de coisas que, mesmo limpas, parecem estar há décadas no mesmo lugar. A prateleira do meio trazia um álbum de capa de couro. Cantos gastos. Lombada marcada por mãos que fazem cerimônia quando viram páginas. A de baixo, poeira. Uma poeira que, se você assoprar, acredito que formaria letras. Não assoprei. Trouxe a caixa para a luz. A tampa correu e me entregou um mar de pupilas imóveis. Olhos de vidro, de tamanhos diferentes. Alguns tão claros que embranqueciam, outros densos como água parada. Eles tinham brilho de coisa guardada, não de coisa viva. Mesmo assim, a sala ganhou uma sensação de estar sendo observada por algo que não sabe que observa. Ao lado, pequenas próteses dentárias, embrulhadas em gaze amarelada que cheira a fita cassete velha. Uma mistura de poeira doce e ferro. No fundo, preso por um barbante, um envelope. Desatei o nó com a ponta da espátula. Os nós velhos agradecem quando não são feridos. Dentro, um papel dobrado 2 vezes. Letras grandes, calmas, regulares. 2 linhas. Elias. Só abre para quem sabe ouvir o prédio. Não recuse a vigília. Drummond. A letra dele, o jeito de fechar o G, a teimosia do D. A palavra vigília, escrita como quem escreve pão. Guardei sem entender e por isso sem discutir. Fechei a caixa, empurrei de volta. Voltei a Dona Amália. Troquei os discos de algodão das pálpebras. Pequenos lagos brancos que evitam que o olho vaidoso apareça quando não deve. Ajustei a cabeça no apoio, aquela borracha que tem a honestidade do material que assume o formato de quem precisa. O rosto descansou um pouco mais. Os cantos da boca perigosamente próximos de uma expressão que eu não quis nomear. A agulha brilhou. O fio passou. A técnica aqui pede precisão e gentileza. A pele tem sua língua. Se você a humilha, ela devolve. Eu fazia o gesto com um respeito quase escolar quando o indicador esquerdo agarrou de leve no dente da pinça e a luva rasgou. Um fio de ar gelado encostou direto na minha pele. Uma gota se formou no ponto exato onde o sangue gosta de se anunciar. Pequena, redonda, vermelha como uma ideia. E antes que eu pudesse segurar, caiu no canto do lábio dela. Gaze, solução, um sopro, sumiu. Mas a sala não esqueceu. E eu muito menos. Troquei a luva, recomecei. Naquele momento, a pálpebra direita, aquela sob o algodão, mexeu. Não como um olho que se abre, mas como pele que lembra de uma vontade. Troquei o disco, pressionei. Esperei 1, 2, 3. A pele acalmou. O relógio na parede, que nunca me obedeceu, estalou. O ponteiro dos segundos deu um passo. Eu não. O vidro da janela devolveu meu corpo curvado sobre a bancada e atrás de mim. Como uma fotografia antiga colada à paisagem, uma fileira de mulheres de véus pretos. Não eram mulheres. Eram presenças que escolheram esse desenho. Cabeças baixas, mãos cruzadas, segurando contas. Os véus caindo em diagonais que o vento não movia.
uma coluna inteira tomada de luto. Pesquei o reflexo com os olhos de lado. Girei o corpo. A sala, vazia. Voltei ao vidro. As mulheres continuavam. Uma delas levantou o rosto, quase nada. Bastou para que o estômago lembrasse que existe. O ralo mudou de voz. A água, que antes trabalhava silenciosa, trouxe de volta 2 pétalas de jasmim. Quis acreditar que vieram coladas na sola de alguém, que se soltaram mais cedo no corredor, que viajaram invisíveis até minha pia. Peguei com a pinça, deitei sobre o metal. O perfume, diluído, acendeu lembranças que não são minhas. Quintal de cimento, cerca antiga, lençóis batendo no vento de tarde. Voltei ao trabalho como quem empurra um quadro de volta para a parede. Penteei os fios prateados com um pente de dentes largos. Os cabelos de quem envelhece aprendem a ser leves. Obedecem a qualquer vento. Obedecem mais ainda ao silêncio. Prendi de lado o que teimava em cair sobre a testa. Vesti a camisola, aquela que vem junto em um saco de pano. Tecido bom. Postura reta. Por cima, o vestido preto, liso, sem invenção. A medalha posicionada quase no coração. O rosário devolvido às mãos com a cruz encaixada na concavidade que a palma desenha. O anel eu apenas vi. Quem deixou o recado na ficha sabia que há coisas que não separam. Foi então que a sala decidiu recordar que é feita de metal. Dentro do armário, um som de peça rolando. Um olho de vidro deixou o lugar e atravessou a prateleira. Bateu no chão com barulho de bolinha de gude e foi parar encostado no pé da bancada. Fiquei olhando para ele como quem encara uma criança que não pediu licença. Ele me olhou de volta, com a coragem de quem não tem medo do que é. A campainha tocou, uma batida só. Deixei a agulha apoiada, fui até a porta, abri a fresta do interfone. O corredor me devolveu chuva, lâmpadas cansadas e mais nada. Fechei, voltei. O rosário se abrira e as contas deslizaram pelo inox. Uma cascata miúda. A cruz rodopiando como moeda que cai. O barulho de contas no metal é um som que a pele reconhece antes do ouvido. Agachei, recolhi uma a uma. Quentes. Contas quentes num lugar frio, como se tivessem estado escondidas num bolso. Pus tudo de volta onde devia. A cruz ficou mirando um ponto fixo. O armário. As mulheres no vidro deram um passo. Sentiu? Não havia som, nem deslocamento de ar. Só o fato de agora estarem mais perto. Os véus quase tocando meu ombro no reflexo. A primeira, e sempre existe uma primeira, levantou um pouco o tecido e revelou um rosto sem rosto. Ali onde uma boca deveria estar, um traço. Ali onde os olhos costumam exigir presença, 2 vazios escuros. O meio da minha mão suou dentro da luva. Pisquei. O véu baixou outra vez. Não vou tentar te explicar tudo o que acontece com uma sala quando o elevador, sem pedido, decide subir. É um modo de dizer, estou aqui, que faz os parafusos pensarem. A grade bateu, abriu, fechou. Abriu de novo como se alguém testasse a paciência. Ninguém entrou. Ainda assim, a sensação de que o prédio se ajeitou no próprio eixo não me deixou. Drummond dizia, quando a casa precisa de você, ela arruma um jeito de chamar. Eu ouvi. Voltei ao armário. O almo me chamou pelo nome. Não em voz, mas no modo como a lombada brilhou sob a luz. Abri. Fotografias que parecem ouvir as próprias sombras. Famílias posando em domingos sem risos, vestidos com tecidos que não existem mais. Homens com mãos nos bolsos tentando disciplinar dedos inquietos. Numa delas, Amália, mais jovem, cabelo preso, vestido com estampa miúda. Do lado, um menino magrinho, perna de fora, cara de quem aprende a olhar. Atrás, um portão de ferro.
com um cadeado grande que eu conheço. O mesmo modelo do depósito que abrimos nos dias de flores. No verso, a data. Rua do Jasmim, 6 de julho de 1971. No envelope junto, uma segunda carta. Letra de mulher. Poucas palavras. Elias, não minta para os corpos. Se precisar, ponha a pedra no lugar da água. Amália. Quem escreve assim não avisa. Instrui. Voltei à caixa de olhos. Remexi com a ponta de espátula, respeitando o sono dos vidros, até achar uma pedrinha branca. Lisa, oval, porosa como coisa que lembra osso. Guarda-se uma pedra dessas como quem guarda um fósforo seco num dia de chuva. Pus no bolso interno do jaleco, junto do cortador de fios. Senti o peso quase nenhum, mas senti. Foi quando o teto arranhou. Unha contra concreto. Desceu pela parede como quem escreve uma letra comprida. Parou atrás da luminária, respirou, continuou até a altura da bancada. O ruído não era som, era uma linha que se desenhava por dentro da sala. Quem já ouviu sabe. A luz vermelha de emergência piscou 3 vezes, como se alguém marcasse um compasso. O relógio quis andar e, por um instante, desistiu. Fui até o ralo. A grade olhava para mim como olham coisas que conhecem segredos de cano. Encostei a pedrinha no metal. Não abriu portal, não acendeu luz, não falou palavra. Mas o som dos canos mudou de nota, como se uma garganta tivesse mudado o tom para melhor. A água, que não corria, subiu 1 centímetro. Suspendeu-se como um olho líquido e em seguida desceu rápido. Um suspiro que eu consegui ouvir com a pele. O frio na sala deslocou 1 grau. As mulheres do reflexo recuaram. A primeira inclinou a cabeça 1 fio. É o tipo de gesto que, se você tenta explicar, parece pouco. Mas quando você vive, ele vale o corpo inteiro. A mão de Dona Amália moveu 1 dedo. Não te direi que se fechou sobre a minha. Te direi que o indicador levantou um pouco, arranhando a borda do metal, com um som de unha pequeno. O corpo sabe fazer o que foi muito feito em vida. Rezar, puxar coberta, procurar objeto. O gesto parou. O arranhão ficou. Uma cicatriz de som na mesa. A campainha tocou novamente. 2, 3, 4 vezes. Fui até a porta. Antes de encostar, ela abriu 1 palmo. O homem ocupava a fresta. Chapéu escuro encharcado, ombros grandes, mãos de quem conhece enxada e lápis. Não vi o rosto. A voz atravessou o corredor sem medir. Termine. A porta fechou no mesmo movimento. Sem pressa, sem violência, apenas decidida. Fiquei parado um tempo demais. Quando voltei, a chave de latão já não estava no copo. Estava na mão de Dona Amália, escondida pelos dedos, as juntas brancas. Pousei a ponta dos dedos sobre os dela. Frio queima sem fogo. Tentei mover 1 milímetro, não cedeu. Há regras sobre o que se tenta 2 vezes. Não tentei. O reflexo na janela se comportava como o olho de alguém que vê de longe. As carpideiras muito quietas, muito perto, muito. A primeira de novo ergueu o véu 1 dedo. E por um momento... E entenda, momento como aquilo que dura mais do que parece e menos do que precisa. Eu vi ali os meus olhos. Não é metáfora. Era o meu olhar devolvido de um rosto que não tinha. Foi rápido, foi suficiente. O relógio, que sempre gostou de atrasos, resolveu correr 1 minuto inteiro. O ponteiro de minutos deu um salto elegante. A bomba de fixação, aposentada, roncou como quem tosse de recordação. O elevador, envergonhado, parou de brincar. Terminei o que cabia às minhas mãos. Assentei a gola do vestido, ajustei a medalha, penteei de novo um fio que insistia em se deslocar da testa.
Pincelei um pó quase invisível para afastar o cinza que cansa. Tudo o que se faz aqui tem 2 objetivos, e eu repito para mim como se fosse oração: devolver o contorno e não inventar o rosto. Feito. Apaguei uma das luzes, deixei a outra, a da luminária, mais baixa. Tirei do armário uma vela que guardamos para imprevistos de energia. Senti o pavio seco sob os dedos. Acendi. A chama se levantou, pequena e obediente, e o ar na sala mudou de lugar. O metal da mesa ganhou um dourado tímido. O rosto dela recebeu um descanso que não foi meu, foi da luz. A ficha na prancheta virou sozinha. O papel que era branco apresentou uma palavra. Letra aparecendo como se um lápis invisível passasse. Vigília. Não era recado para alguém que entra depois. Era recado para quem está. Eu estava. Fechei o armário, girei a chave, ouvi o clique como quem ouve um ponto final. A janela mostrou a rua encharcada. Por um segundo, a marca de uma mão estalou no vidro aberta. 5 dedos. A água escorreu por dentro do desenho. A marca ficou. Respirei pela boca para não entrar mais jasmim do que o necessário. Peguei a manta e cobri os tornozelos dela. A manta faz sentido onde o frio tenta se comportar. Ajeitei a dobra com a lateral da mão, encostei o dorso da luva no metal da mesa. Ritual meu, sem ciência. Um até já, mudo. Foi quando o prédio inteiro decidiu que bastava. Não veio com grito, nem com a queda de luz. Veio com um profundíssimo silêncio que substituiu todos os outros. Por dentro dele, uma frase que não precisou de boca. Não deixe nada aberto. Olhei em volta, a grade do elevador, um dedo. Fechei. A portinhola do interfone fechada. O armário trancado. A gaveta teimosa empurrei até o fim. O ralo não se fecha, mas a pedrinha ainda estava lá. Firme como o dente que não pretende cair. O álbum dentro. A vela baixa. A mão dela, agora sem a chave, no lugar de novo, o rosário. Como parou na mão, eu não vi. Eu não preciso ver tudo. Alguns movimentos acontecem por pudor quando não se olha. Fiquei quieto o tempo de um suspiro e meio. O relógio parecia certo, pela primeira vez. 22 horas e 15 minutos. A campainha tocou uma última vez. Fui até a recepção, a rua me devolveu chuva e um envelope na soleira. Peguei. Dentro, um botão de osso, pequeno, cravado com a letra E e um jasmim seco, miúdo, guardado com cuidado de dedo. Não tinha bilhete. O botão pesava o suficiente para existir. Guardei no bolso junto da pedrinha. Eles se estranharam por um segundo, depois ficaram amigos. Voltei. A vela queimava reta. O rosto de Dona Amália descansava do jeito que a gente guarda para as pessoas de quem gosta. Não inventado, só devolvido. As mulheres no reflexo já eram quase sombra. A primeira inclinou o rosto naquela concordância mínima que se dá quando alguém faz o que precisa fazer. Eu apaguei a vela com os dedos molhados. Um fio de fumaça subiu fino, desenhando, por meio segundo, a letra da palavra que eu lera no papel: vigília. Fechei a porta do preparo com a mesma delicadeza com que se fecha o quarto onde alguém dorme. No corredor, as lâmpadas pareceram agradecer não precisarem provar nada. A recepção tinha poeira bastante para parecer antiga e limpa bastante para ninguém dizer o contrário. Peguei minha capa. O som da chuva lá fora não assustava. Era só água voltando ao lugar de onde veio. Antes de sair, olhei de novo para o vidro grande. Ali, se você quiser, ainda pode ver um borrão de véus, uma fila que existe e não existe. Uma mulher que levanta o rosto sem olhos e por um instante devolve o seu. Se você não quiser, verá apenas a rua, o poste, a sombra do meu corpo abrindo a porta.
a voz me encontrou sem boca, no lugar onde a gente ouve quando está sozinho no mundo. Termine. Eu entendi. E terminei. Na manhã seguinte, quando as velas baixas foram acesas na sala 3 e os arranjos ficaram prontos, o prédio respirou como casa arrumada para a visita. O relógio do preparo atrasava de novo seus 2 minutos de estimação, e meu pulso o acompanhava, teimoso como aliado. Eu não contei nada a ninguém. Essas coisas não se contam. Guardam-se. Quem entra, cruza o corredor com passos leves, conversa em voz que respeita e talvez, se tiver ouvido para isso, sinta um perfume curto de jasmim quando tocar na moldura de madeira ao lado do vaso. Vão dizer que é lembrança. E é. Quanto a mim, aprendi uma coisa que Drummond já sabia, e talvez Amália sempre tenha sabido. A casa pediu vigília, e vigília é mais do que ficar acordado. É escutar. É saber quando a água fala, quando o ralo responde, quando o elevador respira, quando a chave, sem sair do lugar, decide te chamar. É compreender que existe um um corredor dentro do corredor, e que o trabalho das mãos é só metade do que se faz. A outra metade é não deixar que mintam para os corpos, e não mentir para casa. Se você agora, com os olhos fechados, ainda ouve a água correndo e a chuva insistindo lá fora, então está no lugar certo. A noite está inteira, a mesa está limpa, a vela já cumpriu, o prédio por uma vez concorda. E nós, que aguardamos o vento no bolso quando ele aceita ser convidado. Sabemos que o frio que fica não é ameaça, é memória. A história acaba aqui, mas o silêncio continua, e é nele que mora o que interessa.